Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero responder a uma pergunta do irmão Lázaro a respeito de alguns textos relacionados à oração. E o primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 6, onde Jesus vai ensinar sobre a oração. E o questionamento é o que quer dizer. O que Jesus quis dizer? Que Deus já sabe de tudo antes mesmo de nós falarmos com Ele. Para nós entendermos qualquer assunto, irmãos, nós precisamos observar o contexto. Então, Jesus aqui está falando sobre oração e ele começa a falar sobre oração e diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então, isso aqui é importante já os irmãos observar. Porque Jesus vai falar sobre oração, mas ele vai aqui dizer para que os irmãos não venham imitar a oração dos hipócritas. E o que Jesus chama de oração dos hipócritas? Que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Então, outra coisa importante aqui, o problema não está em orar em público, porque a oração em público ela é bíblica. O problema não está em orar nas esquinas, mas o objetivo desses hipócritas orar em público e orar na esquina está aqui, onde todos possam vê-los, ou seja, o propósito da oração deles é se mostrar para os homens. Então, esse tipo de comportamento que Jesus está condenando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberam outra recompensa além dessa, ou seja, uma vez que eles querem ser aplaudidos ou reconhecidos pelos homens, a finalidade da oração deles é essa, então a única recompensa que eles vão receber de Jesus que é essa recompensa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Jesus está falando aqui da importância de que a nossa oração deve ser feita com o objetivo de alcançar a Deus e ser visto por Deus e recompensado por Deus. Esse deve ser o objetivo, essa deve ser a finalidade da nossa oração. Então, seu pai que observa em segredo, ou seja, nós não precisamos ser vistos pelas pessoas, mas o nosso pai, ele nos enxerga até mesmo no nosso quarto, e é ele quem vai nos recompensar. Aí ele entra aqui, ao orar não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Então, aqui o Senhor está ensinando que o poder da oração não se encontra em frases repetidas sem nenhum significado interno, simplesmente meros repetições decoradas. A compreensão equivocada de quanto mais você repete uma frase, uma oração, é isso que faz com que Deus te escute. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Ou seja, o que Jesus está querendo ensinar com isso aqui? Que não é a quantidade de palavras que nós vamos fazer que vai fazer com que Deus nos escute. A ideia aqui é mostrar que Deus, na sua onisciência, ele sabe exatamente do que nós precisamos, antes mesmo de pedir. Ou seja, antes de nós pronunciarmos a nossa oração e os nossos desejos, Deus, na sua onisciência, já conhece todas as nossas necessidades.
e Ele sabe o que nós precisamos. No entanto, a oração é o meio pelo qual Deus quer se relacionar com o homem. Ou seja, na oração, nós comunicamos com Deus as nossas necessidades. E Deus nos responde por meio da sua palavra, nos instruindo, nos consolando, nos encorajando e também nos responde concedendo aquilo que nós pedimos, estando de acordo com a sua vontade. Bom, vamos passar para o outro texto agora, que o irmão mencionou, que é Lucas 18, versículo de número 7. Então, Lucas 18, versículo 1, na verdade, diz assim. Lucas, estou abrindo Mateus aqui, vamos pegar Lucas 18. Versículo 1. A parábola da viúva persistente. Então Jesus está contando uma parábola. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, preste atenção. O objetivo dessa parábola é mostrar aos discípulos que eles devem orar sempre e nunca desanimar. Por quê? Porque muitas pessoas fazem um pedido a Deus, fazem uma oração e acabam desanimando porque Deus não respondeu aquela oração. Não significa que aqui, nesse contexto, Jesus está contradizendo o que ele disse lá no Mateus de número 6. Aqui ele está informando ou ensinando que a nossa vida deve ser uma vida de constante oração a Deus. Devemos colocar a Deus todos os dias as nossas necessidades, agradecer pelas bênçãos concedidas e tornar Deus conhecido das nossas necessidades por meio da oração. Isso não significa que é a oração que faz Deus conhecer as nossas necessidades, porque ele diz lá que ele já conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedir. Mas a nossa forma de relacionar com Deus é por meio da oração. E entender que nós não podemos desanimar de orar, porque Deus tem o tempo certo de responder às nossas orações. Se Deus não respondeu à nossa oração hoje, não significa que devemos desistir de continuar colocando as nossas necessidades diante de Deus, porque Deus, ele tem um tempo certo para responder. A ideia é essa. Disse: havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário, porque há algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor diz: aprenda uma lição. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui? É uma lição. Aprendam uma lição. A parábola de Jesus sempre tem um contexto e um objetivo. A lição. Então, aprender a lição com esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? E é importante, meus irmãos, os eleitos, os escolhidos de Deus, clamam a Ele dia e noite, buscando o quê? A justiça. A ideia aqui é a busca pela justiça. Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido. Ou seja, Deus trará a justiça, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Ou seja, a ideia de muitas pessoas é desistirem da fé por acharem que Deus não se importou com elas, porque Deus não respondeu a sua oração, não fez justiça. E aqui eu quero levar para os irmãos aqui Apocalipse 6, quando as almas que foram decapitadas são vistas debaixo do altar, clamando: Senhor, até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Ou seja, o que elas estavam clamando? Por justiça, até quando, Senhor?
Isso não significa que Deus não se importou com ela. Jesus falou assim, olha, naquele contexto, Jesus dá às almas descanso e diz assim, olha, haverá um momento da justiça ser feita. Ela vai ser feita. Então a ideia aqui é que os cristãos não devem desanimar por pensarem que Deus não se importa com eles porque não respondeu uma oração no tempo que nós queremos. Deus responde, e responde rápido, mas no tempo determinado por Ele e não no nosso tempo. Então a ideia aqui é essa.